Então fala pessoal, aqui é João Oliver, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Já dá um like, compartilha, se inscreva no canal e coloque a sua opinião aí nos comentários. E hoje eu quero estar falando sobre você diminuir com as redes sociais, caso contrário, ela vai estar diminuindo com a sua vida. E por que eu acho que esse tema ele deve ser discutido? Primeiramente, a humanidade ela já foi por um caminho onde que as redes sociais já praticamente alcançaram a maioria das pessoas, a maioria da população, e hoje se tornou frequente as pessoas estarem passando praticamente todas essas horas nas redes sociais quando tem disponíveis. E qual que é o maior problema disso? É que isso torna as pessoas menos produtivas, porque as redes sociais elas geram o quê? Uma satisfação instantânea. Então, as pessoas de vez de buscarem produtividade, elas vão buscar o quê? Elas vão buscar prazer, prazeres instantâneos, que é o que as redes sociais oferecem justamente porque elas foram criadas por especialistas que estudaram como a mente humana funciona para tentar criar programas, né, que praticamente te viciem a estar consumindo o conteúdo deles. Afinal, hoje em dia, o dinheiro ele está o quê? Na atenção das pessoas. Então, as plataformas elas investem muito pesado em estar criando aplicativos, programas, né, mídias que chamem a sua atenção, porque hoje em dia a sua atenção é o que vai dar dinheiro para eles. Então eles querem quanto mais reter sua atenção. E quando eles retêm a sua atenção, eles automaticamente estão tirando a sua produtividade. Então, exceto no caso em que você usa as redes sociais, os aplicativos para trabalho, provavelmente você está apenas consumindo e entregando dinheiro na mão daqueles que estão produzindo e dos donos das plataformas, certo? E eu acho muito importante falar desse tema, porque teve um tempo que eu nunca fui muito viciado em rede social, nunca gostei tanto, eu prefiro mais contato humano, digamos assim. E eu também não tenho costume de ficar mandando muito mensagem, tá? Entretanto, eu já fui muito apegado em jogos, né? Então, eu sei que tanto o prejuízo de você ficar viciado em jogos, seja em mídias sociais, é quase os mesmos efeitos, assim. E vocês têm que entender que isso é prejudicial e mesmo que você ache que você talvez não esteja sendo prejudicado, que isso seja só uma fase, é importante vocês estarem reconhecendo e entenderem que talvez boa parte da vida vocês estão perdendo por conta das redes sociais. E enquanto você não diminuir com elas, elas vão estar diminuindo com a sua vida por conta dos 5 pontos que eu quero falar para vocês agora. O primeiro ponto é a burrice, pessoal. Entenda que as mídias sociais, elas geralmente produzem conteúdos visando te entreter. E nem sempre aquilo que vai te entreter são coisas que vão te tornar mais inteligente. Geralmente são coisas opostas. E o principal perigo das mídias sociais, das redes sociais que você consome, é que se você entrar num ciclo de só consumir, você vai gerar praticamente uma bola, uma overdose de informações que você vai estar entrando no seu cérebro, e o seu cérebro, ele vai ficar sobrecarregado. E pensa aqui, quando você só consome conteúdo, e ainda mais quando for um conteúdo que não seja informativo, seja um conteúdo irrelevante, um conteúdo inútil, ou um conteúdo, digamos assim, lixo, que é um conteúdo que praticamente não tem serventia alguma, assim, para sua vida pessoal, o que acontece? O seu cérebro, ele vai ficando acostumado àquele estímulo, ele vai ficando viciado em consumir e ele vai parar de produzir os próprios pensamentos. Porque a partir do momento em que você só consome conteúdo, você não dá o que? Seu cérebro espaço de tempo para descansar e nem espaço de tempo para você produzir suas próprias ideias.
Porque você sempre está consumindo o quê? Ideia dos outros. E é por isso que nas redes sociais tem tanta gente que é alienada, em famosos, que é alienado, em políticos, e não consegue ter um questionamento ou não consegue nem buscar alguma informação por conta própria, porque hoje em dia eles, como eles só consomem conteúdo, tudo que eles consomem eles levam como verdade. Pois o cérebro deles já perdeu a capacidade ou diminuiu a capacidade racional de estar produzindo os próprios pensamentos e de estar fazendo aquilo que a gente diz de pensamento filosófico, que seria questionar, de buscar novas oportunidades, de entender melhor como a si mesmo funciona. Porque entenda que enquanto você está nas redes sociais, tudo aquilo que você possui, aquela capacidade intelectual que você possui, de você estar raciocinando por conta própria, você se perde, pois você entrega essa autonomia nas mãos de quem você está consumindo o conteúdo. E quando eu falo isso, eu não falo para você parar de consumir conteúdo. O que eu recomendo aqui, ou você consumir um conteúdo que seja útil, que tenha valor na sua vida, como por exemplo esse conteúdo que eu estou te mostrando agora, ou você simplesmente diminua o tempo de tela que você utiliza. E tem muitos aplicativos, inclusive acho que tem na maioria dos celulares hoje em dia, um cronômetro ou um bloqueio de aplicativo após determinado tempo. Então, esse primeiro fato que eu queria te falar é o fator da diminuição cognitiva sua, que acontece, que vamos resumir assim, por burrice. Infelizmente, as redes sociais tendem a te deixar mais burro caso você não pratique outras atividades. E quando eu falo de atividade, eu já vou emendar com o segundo assunto, que é o sedentarismo. Quando você está nas mídias sociais, você vai o quê? Vai querer o prazer instantâneo. Então, coisas que exigem dor física, que exigem um pouco mais de esforço seu, você não vai estar querendo fazer. Que seriam as atividades físicas, né? Os exercícios físicos. E os exercícios físicos eles são muito importantes tanto para o seu corpo, para que o seu corpo se fortaleça e você tenha uma saúde próspera que dure por longos anos, né? Para você ter uma longevidade de vida maior. E, além disso, é comprovado que o exercício físico faz extremamente bem ao cérebro. Entenda que o seu corpo ele é conectado ao seu cérebro. Então, um corpo saudável tende a ter um cérebro saudável. E, a partir do momento em que você está nas redes sociais, é comprovado que você tem um certo desequilíbrio emocional. Isso pode fazer, além de você se alimentar mal, faz você também não praticar atividades físicas. Porque, como você está acostumado a estar parado, consumindo conteúdo, seja deitado, sentado, de alguma forma que for, pois te dá prazeres instantâneos, se você tentar fazer alguma atividade em que exija algum mínimo de esforço, para você já vai estar sendo difícil. E isso ocorre no sedentarismo, tá? E o problema do sedentarismo são diversos. Seja por conta que pode te ocasionar doenças, pode te gerar dores, né? Porque pela falta de movimento você pode surgir dores no seu corpo. Vai diminuir também a sua capacidade cognitiva, porque o seu corpo ele foi feito para estar em movimento e a partir do momento em que o seu cérebro não vê que o seu corpo está em movimento, ele também vai perdendo algumas capacidades. Entenda que antigamente, na época dos primatas, a gente praticamente era nômades, entendeu? Então, o ato de ficar simplesmente parado apenas em um lugar e ainda mais consumindo conteúdo de tela que não é naturalmente biológico, entendo que as telas é algo artificial que nós mesmos criamos, né? Não é algo biológico que, por exemplo, você se encontra na natureza. Então, você está fazendo mal pro seu próprio organismo biológico, entendeu? E o sedentarismo, ele é comprovado que ele afeta muito essa saúde, muito essa saúde. Então, tente parar com as redes sociais e tirar um espaço de tempo para você fazer exercício físico, porque quando você faz o exercício físico e elimina o sedentarismo, você diminui muito questões de desânimo, questões depressivas que você pode vir a ter. Porque enquanto as redes sociais elas podem te gerar alguns efeitos colaterais de depressão, desânimo, tristeza, os exercícios físicos fazem justamente o contrário.
é comprovado que exercício físico é um dos melhores formas de você curar sintomas da depressão e outros sintomas de tristeza. É sério, né? Porque a partir do momento que você pratica exercício físico, o seu corpo ele libera hormônios, né? Em somaria, digamos que é endorfina, ou hormônios do prazer, que vão te tornar o seu corpo melhor, entendeu? Vão tornar, fazer melhor para sua saúde, melhor para o seu cérebro, porque é uma dopamina também que ele libera, só que não é uma dopamina barata, é uma dopamina de qualidade que vai te fazer se tornar alguém melhor. E é necessário, quando você pratica exercício físico, você cria resiliência também para suportar outras coisas em sua vida. E então, o terceiro foco que eu falo, que eu quero citar agora, que também tem um pouco a ver com a falta de exercício físico, a falta de atividade física, né? Que é a procrastinação. A partir do momento que você consome muitas redes sociais, você tende a se tornar uma pessoa procrastinador. Porque as redes sociais, como eu disse, elas foram feitas para prenderem a sua atenção. Então, você sempre vai dar foco em quê? Em estar nas redes sociais, em se preocupar com as redes sociais. Quanto é que tem um estudo que simplesmente você ter o seu celular perto, a sua retenção cognitiva, ou seja, o seu foco, diminui em uma quantidade razoavelmente grande, cara. Acho que, se eu não me engano, é mais de 20% só do celular estar perto de você. E se você tiver com o celular e ele tocar, ou seja, tiver alguma notificação ou alguém te ligando, o seu foco ele acaba praticamente instantaneamente, entendeu? Então, o perigo do celular, das mídias sociais que você consome, que geram diversas notificações no seu celular, elas vão tirar o seu foco e fazer você procrastinar para estar querendo fazer atividades, no caso de ficar fazendo, estar utilizando as redes sociais, com mais foco. E assim você vai deixar as atividades que são mais úteis na sua vida. É claro que isso depende. Tem muitas pessoas que conseguem ter um certo equilíbrio, mas geralmente isso ocorre em pessoas mais velhas, né? Que elas já estavam acostumadas a não terem esse contato com redes sociais. Então elas entendem a hora de estar sendo produtivo, de não estar procrastinando, e a hora de estar mexendo nas redes sociais. Só que isso é um perigo muito grande para as crianças, pois elas ainda não criaram uma base cerebral concreta ainda. Então, caso você tenha filhos, tome muito cuidado com isso. O próximo situação, que é a quarta, né, que seria a comparação. As redes sociais, elas criam entretenimento para você, para chamar a sua atenção. E como que elas fazem isso? Mostrando a vida dos outros. E a partir do momento em que você começa a se comparar com os outros, isso infelizmente vai trazer muitos pontos negativos em sua vida. Porque ou você vai se achar melhor que os outros, ou você vai se achar pior que os outros. Por conta que as mídias sociais, elas querem te vender um estilo de vida totalmente diferente do seu e coisas irreais, coisas que são praticamente impossíveis para a maioria da população, entendeu? Por exemplo, nas redes sociais você vai encontrar pessoas extremamente bonitas, pessoas com um corpo esplêndido, só que entenda que boa parte daquilo é forjado, boa parte daquilo é algo que não é verdade, entendeu? E que tem muitos sacrifícios por trás daquilo, e muitas coisas são simplesmente edição ou inteligência artificial. Então, cuidado ao levarem estilo de vida de outras pessoas como verdade e usar isso como comparativo para você. Seja porque, sei lá, a pessoa faz muitas viagens, seja porque a pessoa faz mais dinheiro, mostrando isso na internet, e você acaba se comparando e você acaba se sentindo inferior. Ou quando alguém, sei lá, posta alguma coisa negativa, uma pessoa pobre, você vê aquela pessoa pobre, você acaba se sentindo melhor que ela por estar numa condição melhor. Isso também faz efeitos muito ruins, porque primeiramente você não é melhor que ninguém, sempre vai ter, é a realidade, sempre vai ter alguém melhor que você, só que você não deve focar nisso. Você deve focar o quê? Na sua melhora pessoal. A única base que você tem que ter de comparação é o seu atual com o seu antigo. Comparar com outras pessoas não faz bem para a saúde. Inclusive, isso é uma das coisas que eu mais me entristecia quando a minha mãe utilizava, me comparava eu com outras pessoas. E só quem já passou por isso sabe a situação que é. E as redes sociais, elas fazem isso por conta própria,
que só servem para diminuir a sua autoestima ou criar um ego em você muito grande que vai te tornar uma pessoa extremamente babaca, né? Ou uma pessoa extremamente com a autoestima muito baixa. E o último e quinto ponto, que é semelhante a um ponto anterior que eu falei da comparação, que é a inveja, cara. A partir do momento que você está nas redes sociais, você vai começar a ter inveja das pessoas. E infelizmente a inveja ela não vai te levar a lugar nenhum, entendeu? Eu gosto de falar que o certo de você olhar para outra pessoa não é olhar com inveja, não é você olhar querendo tomar posse daquilo que a pessoa tem, mas você tem que olhar como admiração e incentivo, entendeu? Você tem que olhar que a pessoa, que ela talvez tenha algo melhor que você, ou que talvez alcançou alguma coisa que você ainda não conquistou ainda, você tem que olhar aquilo e pensar, tipo, caraca, aquela pessoa conseguiu, então eu também posso conseguir. E não pensar, tipo, nossa, aquela pessoa conseguiu, né? Deve estar fazendo alguma coisa errada para ter isso. Ou, nossa, bem que podia ser eu, né? Aquela pessoa sortuda. Entendeu? Esses são pensamentos de inveja. Você tem que ter pensamentos de admiração, entendeu? De ficar feliz com a conquista da pessoa. Porque entenda que o seu cérebro e até mesmo assim, não sei na sua crença, mas o próprio mundo, ele não vai te entregar algo que você repudia, entendeu? Então, se você ter inveja da outra pessoa, infelizmente, o mundo, ele não vai estar preparado, inclusive seu cérebro, ele não vai estar preparado para estar recebendo aquelas coisas. Porque justamente por isso, o motivo de você querer algo vem de um sentimento negativo. E qualquer sentimento negativo que você tenha a respeito de algo, mesmo que talvez seja você querendo alguma coisa que te faça bem, mas qualquer pensamento negativo que você tem de algo tende a diminuir suas chances de tê-lo. Então, é por isso que eu recomendo que vocês diminuam com as redes sociais. Caso contrário, infelizmente, elas irão diminuir com a sua vida. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá o like, compartilha, se inscreva e bora pro próximo vídeo. Até lá!